Boa tarde. No meu seminário, eu vou abordar a arquiteta Lina Bobardi e, mais especificamente, seu trabalho de restauração realizado no Conjunto do Unhão, para a instalação do Museu de Arte Moderna da Bahia. Consagrada como um dos maiores nomes do movimento moderno brasileiro, Lina se destacou pela sensibilidade presente em suas produções e sua preocupação com o contexto e com as pessoas para quem ela construía. Então, para entender a complexidade das obras dessa arquiteta, é primeiro necessário entender sua trajetória, suas influências, suas origens, suas raízes e sua formação europeia e conhecimento teórico sólido, porque tudo isso teve grande reflexo nas características da sua produção. Artilina Bo nasceu no dia 5 de dezembro de 1914 em Prati, na cidade de Roma, na Itália, e vem de uma família tradicional genovesa muito aberta às artes. E seguindo os passos de seu pai, que além de engenheiro era pintor, Lina também gostava muito de desenhar. Essa influência na família e o contexto onde Lina nasceu e foi criada, que foi a cidade de Roma, que tem esse lado artístico e histórico muito presente, desenvolveram na Lina desde muito cedo uma sensibilidade artística especial. Então, com isso, ela decide cursar o liceu artístico e, em seguida, aos 20 anos, em 1934, a Faculdade de Arquitetura de Roma. Essa Faculdade de Roma, regulamentada em 1919 e inaugurada em 1920, seguia um viés muito diferente de outras escolas que estavam sendo inauguradas no mesmo período. A Bauhaus, por exemplo, fundada também em 1919, só que na Alemanha, seguia as características do tradicional movimento moderno europeu que nós já conhecemos, onde a casa é uma máquina de morar, na qual a história e contexto acabavam sendo negados. Ou seja, a famosa simplificação da arquitetura do movimento moderno, que Venturi criticou posteriormente. Já na Faculdade de Roma, pelo contrário, a história era abraçada, respeitada e muito valorizada. O engenheiro humanista Giovannone, um dos fundadores da escola romana, defendia a sobrevivência dos estilos do passado, de forma que algumas das características de estilos anteriores pudessem ser trazidas para o momento atual sem deixá-las para trás. Eles reconheciam a importância do passado, da história e da tradição, o que era um reflexo da própria condição da cidade, Como Roma era um centro da cultura clássica, tinha-se muito isso de passado, de história e tradição. Então era muito tratada com os alunos, nessa faculdade de Roma, a noção de ambientismo, ou como chamado por outros autores, o contexto, que nada mais é que um conjunto de características locais permanentes na história que marcam o edifício. O meio em que o edifício está inserido tem influências no próprio edifício. Dessa forma, a tradição de ensino dessa faculdade era centrada em disciplinas de histórico-arquitetônicos, com um grande enfoque nos estudos de monumentos antigos e apreço pelo sentido histórico. Eles tinham como objetivo, através dos exercícios de análise de obras passadas, desenvolver nos alunos uma sensibilidade estética e construtiva. E ao compreender esses edifícios antigos e a harmonia existente neles, eles fariam a aplicação prática desses conhecimentos na sua própria atividade de composição, de projeto, e de forma que eles pudessem entender essas características como uma continuidade da tradição para a produção contemporânea. Quanto ao programa da escola desse ensino superior de Roma, ele foi dividido em 3: o técnico-científico, o arquitetônico e o artístico, fazendo uma clara alusão à famosa tríade vitruviana, que compreendia também firmitas, utilitas e venustas. Bom, é muito importante retomar essa primeira formação europeia da Lina, para a gente entender que desde o início da sua construção como arquiteta, esses valores ligados à história, à contextualização, eram muito fortes e presentes,
o que reflete na complexidade de toda a sua produção futura. Depois de se formar em 1939, Lina se muda para Milão, pois, segundo ela mesma, Roma era uma cidade parada. A Itália toda era meio parada, mas Milão não. Então, em Milão, ela começa a trabalhar com Carlos Pagani num editorial chamado Domus, no qual ela ilustrava, escrevia e diagramava. Em 1946, depois de 6 anos trabalhando nesse editorial, Lina e Pagani se juntam a Bruno Zevi e fundam a revista semanal La Cultura della Vita, que tratava de vários assuntos como arte, arquitetura, modo de vida e costumes. E essa experiência foi riquíssima para Lina, né? Rendeu a ela um conhecimento muito variado, tanto na área de projetos urbanísticos, como na área de moda e até na área do design de mobiliário. Com a Segunda Guerra, a produção arquitetônica foi paralisada, o que faz com que a Lina se concentre mesmo nessa atividade de ilustração e pesquisa, colaborando com diversas revistas e jornais no intenso trabalho na área editorial. Essa prática teórica que ela adquire nesse período é carregada com ela pelo resto de sua vida, tanto que mesmo ao voltar a projetar, ela concilia o fazer arquitetura com o texto escrito. Nessa mesma época, Lina conhece Pietro Maria Bardi, um autodidata que tinha várias frentes de atuação em revistas e jornais, além de ser um negociante de obras e diretor de galerias de arte. Lina se apaixona e casa-se com ele em 1946, e logo depois de se casarem, eles vêm ao Brasil para apresentar uma exposição de arte no Rio de Janeiro. Nessa viagem, Pietro conhece Assis Chateaubriand e, em 1947, é convidado por ele para auxiliá-lo na curadoria do MASP. Assim, o casal se muda para o Brasil e, além desse motivo, algumas fontes dizem ainda que outro facilitador que atraiu Pietro e Lina ao país é o fato de que o mercado da arquitetura brasileira era um mercado ainda em ascensão, ainda inexplorado, que atraiu de fato a atenção de vários arquitetos para o país. Em 1950, Lina funda com Pietro a revista Habitat, na qual ela trabalha na edição por 5 anos e mais tarde é assumida por intelectuais. Essa revista tratava sobre design, costumes e cultura local, e por isso acaba se tornando um instrumento de identificação da cultura brasileira, tratando de projetos e autores modernos na arquitetura, no design e nas artes. Então, no Brasil, Lina começa de fato a desenvolver alguns projetos, até que em 1951, ao naturalizar-se brasileira, assina seu primeiro projeto edificado. Alguns de seus projetos não saíram do papel, mas aqueles que saíram fizeram história na arquitetura brasileira e até mesmo mundial. Então segue agora as obras construídas da arquiteta numa ordem segundo Olívia de Oliveira, com destaque às principais obras. Em 1951, a Casa de Vidro. Em 1957 a 1968, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MASP, e em 1959 a 1963, o Solar do União, foco desse seminário. Bom, a Lina sempre foi uma artista multifacetada que atuou nas mais diversas áreas. Além de trabalhar com a escrita, ilustração, lecionar aulas e desenvolver projetos arquitetônicos, ela ainda se interessou pelo ramo do design de mobiliário e projetou desde poltronas a objetos de decoração. E ao contrário de muitos de seus colegas arquitetos no Brasil, ela enfatizou desde cedo a relevância dos móveis interiores para o discurso modernista do país. Então, suas criações combinavam a inovação com a preservação das tradições culturais. Ainda nessa linha diversificada de atuação da arquiteta, a Lina chegou a se interessar pelo projeto de joias, fascinada pela riqueza das pedras brasileiras.
Contudo, em 1989, quando suas joias estavam expostas na casa de vidro, elas foram roubadas e até hoje não foram encontradas. Uma das peças mais famosas, que é esse colar que ela está usando, foi recriado por uma joalheria e hoje existe uma réplica dele exposta na casa de vidro. Bom, ao longo de sua carreira, Lina sofreu influência pelas ideias de outros autores. Um dos autores que é importante destacar aqui é o Ernesto Nathan Rogers, visto que ambos têm ideias e pensamentos muito convergentes. Rogers influenciou uma geração pós-guerra de arquitetos na década de 50 e tratou de temas como a evolução do movimento moderno, a utopia da realidade, o conceito de tradição, e defendeu que o arquiteto não deve projetar de maneira abstrata, como no estilo internacional, porque é preciso levar em consideração a pré-existência ambiental, além de reintroduzir os conceitos de monumento, tradição e história. Bom, agora falando um pouquinho sobre o Instituto Bardi, atualmente sediado na Casa de Vidro, foi criado em 1990 com o propósito de promover a cultura e a arte do Brasil, tanto para os estrangeiros quanto para os próprios brasileiros. O casal, a Lina e o Pietro, teve importante atuação no cenário cultural, e o Instituto é uma ferramenta para auxiliar a perpetuação desse trabalho deles. Ele disponibiliza o acervo imenso que o casal tinha de informações, documentos, fotografias e conhecimentos pouco difundidos para o público em geral, e para os amantes de arte e arquitetura é um dos pontos mais recomendados de São Paulo. Hoje o programa do Instituto conta com exposições, vídeos, conferências e palestras que visam disseminar o que Lina e Pietro valorizavam tanto no país, que é essa produção cultural. Além disso, ainda existe o acervo online, que torna toda essa imensidão ainda mais acessível, podendo ser acessado por pessoas de qualquer parte do mundo e é totalmente gratuito. Bom, agora que nós já conhecemos um pouco mais a fundo a trajetória da Lina, sua vida, sua formação e referências profissionais, nós conseguimos entender de forma mais clara a origem sensível desse olhar que ela tinha para diversas questões arquitetônicas. O tema de restauro e conservação também é algo fundamental a ser tratado aqui, para que agora que vamos adentrar em um dos mais reconhecidos trabalhos da arquiteta, que foi a restauração do conjunto do Inhão, nós possamos perceber também com mais clareza o porquê de cada escolha projetual e de onde veio tamanha sensibilidade com a qual ela tratou o trabalho de restauro. Bom, então no século XIX surgem as primeiras elaborações teóricas e recomendações práticas vinculadas à conservação e ao trabalho de restauração de patrimônios. Na Europa, são formuladas duas teorias a respeito do tema. Uma pelo Viollet-le-Duc, que propõe que a restauração deva voltar ao estado primitivo, e outra pelo inglês John Ruskin, que radicaliza, não admitindo nenhuma intervenção, ao afirmar a legitimidade da restauração. Já no final do século XIX, Camilo Boito elabora o método da restauração científica, e esse método é sistematizado por Gustavo Giovannoni. Inclusive, Giovannoni tem um importante papel na constituição do primeiro documento internacional dedicado a estabelecer princípios gerais para restaurações, que é a Carta de Atenas de 1931. O restauro científico abordado por Giovannoni vai contra os dois elaborados anteriormente, do Leduc e do Ruskin, e consolida a convicção que se deve preservar as diversas passagens que marcaram a existência de um edifício, como camadas de um tempo distinto que sinalizam a trajetória da história, como um diálogo entre tempos. Dessa forma, é uma corrente monumental nostálgica, que quer que o edifício preserve essa herança do tempo, a fim de preservá-lo como um monumento.
No decorrer do século XX, surgem outros teóricos que se dedicam à mesma questão. É o caso do italiano Cesare Brandi, que constrói um método chamado restauro crítico. De acordo com esse método, o restaurador deve ter, além de competência técnica, um profundo conhecimento de história da arte e da arquitetura para encontrar uma escolha apropriada por meio de uma investigação histórico-crítica. Cabe ao restaurador analisar a necessidade da reintegração de lacunas, a remoção de acréscimos inconvenientes inseridos no edifício ao longo do tempo, a diferenciação dos elementos novos, reversibilidade e a escolha técnica a ser adotada. Para o Brandi, a restauração exige do restaurador essa capacidade crítica. No caso do Brasil, as preocupações com a preservação patrimonial surgem no século XX. É o Estado quem passa a definir as políticas preservacionistas e os métodos com os quais devem ser restaurados os monumentos nacionais. Bom, Lina tem um posicionamento bastante singular diante de todas essas questões levantadas pela teoria e prática restaurativa nacional e internacional. Ela estabelece uma atitude independente, que só encontra correspondência nos parâmetros difundidos por Cesare Brandi no Restauro Crítico. Os critérios de restauração da Lina eram baseados nas suas concepções sobre o tempo histórico. E o tempo histórico é um assunto muito interessante que abre espaço para muita discussão no campo da arquitetura, mas aqui vamos tratar brevemente sobre essa visão muito rica e muito grandiosa que a Lina tinha a respeito do que é o passado, do que é o presente e como eles se comportam numa linha do tempo. Essa noção de tempo histórico rompe com aquela compreensão de tempo que mantém os acontecimentos rigidamente encadeados numa linha do tempo abstrata, e ela substitui essa noção tradicional por um tempo que é interior à consciência, que encaixa os acontecimentos em novas relações, em relações dinâmicas. A Lina não aceita que o passado seja encarado no presente como algo já concluído. Muito pelo contrário, ela exclui a possibilidade de que exista uma única e definitiva interpretação dos fatos passados e dos fatos presentes. Então, quando a história é encarada a partir desse ponto de vista, cada consciência humana é capaz de explorar o passado e o presente, e a partir deles formular a sua própria versão dos fatos, o que significa que a história se encontra aberta a cada ser humano. Segundo a própria arquiteta, é preciso se liberar das amarras, não jogar fora simplesmente o passado e toda a sua história. O que é preciso é considerar o passado como presente histórico. O passado, visto como presente histórico, é ainda vivo. É um presente que ajuda a evitar as arapucas. Frente ao presente histórico, nossa tarefa é forjar outro presente, verdadeiro, e para isso não é necessário um conhecimento profundo de especialista, mas uma capacidade de entender historicamente o passado, saber distinguir o que irá servir para novas situações de hoje que se apresentam a vocês, e tudo isso não se aprende somente nos livros. Na prática, não existe o passado. O que existe é o presente histórico. Ter isso em mente é fundamental para entender o trabalho de restauro de Lina Bo Bardi, porque é a partir dessa compreensão das relações entre passado, presente e até mesmo futuro que Lina estabelece os critérios que vão guiar os seus restauros. Quando Lina se arrisca a viver no Nordeste, no final dos anos 50, o Brasil vive um momento significativo. Governado por Juscelino Kubitschek, o país é tomado por um clima de industrialização que promete sua inserção definitiva na modernidade. Quanto à arquitetura, esse é um período em que acontece mudança de rumos na produção arquitetônica moderna, cuja fase é denominada por Comas
como fase de mutação, na qual a monumentalidade dos edifícios de Brasília, inaugurada em 1960, e o brutalismo paulista se contrapõem à obra leve da escola carioca, que até então era dominante. No que se refere aos museus, sua função na sociedade é encarada como uma função educacional, né? Lina tinha acabado de projetar o MASP em 57 e aconteciam seminários tratando sobre esse caráter educativo dos museus. Já Salvador está acordando de um estado de letargia que vinha desde o século XIX. Então são criados nesse período projetos como a Sudene e a politização no sertão. Muitos edifícios e complexos modernos são construídos em Salvador nos anos 50, em maioria projetados por Diógenes Rebouças. Outra figura importante desse período em Salvador foi Edgar Santos, que estava à frente da reitoria da Universidade Federal da Bahia e colabora com o crescimento e a independência cultural do Estado. Muitos intelectuais, artistas e estrangeiros participam, dessa empreitada da Bahia, dedicando-se a uma variedade de atividades na cidade de Salvador. Lina vai a Salvador pela primeira vez em fevereiro de 1958, que é quando ela tem seu primeiro contato com o conjunto do Unhão. Ela inclusive toma nota dessa primeira ida até o local, desenhando as plantas que haviam se apropriado das ruínas, e chama o local, nessas notas, de Trapiche do Inhão, até trocando o nome, nessa primeira visita, já que era um lugar totalmente desconhecido e novo para ela até então. Meses depois dessa viagem, ela retorna à capital da Bahia, dessa vez a convite da Universidade Federal, para ensinar filosofia da arte na Escola de Belas Artes. E lá ela se conecta com a cultura popular nordestina, com a cultura popular baiana e principalmente com a cultura negra do recôncavo baiano. E esse contato foi transformador para ela no que diz respeito a combinar a sofisticação das vanguardas europeias com a simplicidade criativa da cultura popular baiana. Quem apresentou o conjunto do Unhão para Lina foi Martim Gonçalves, fundador e diretor da Escola de Teatro da Universidade da Bahia. Juntos, eles pensaram em criar um teatro experimental à beira-mar, ligado à escola de teatro. Eles falaram com Cecilo Matarazzo, um amigo deles que na época estava instalando uma metalúrgica na Bahia, para concretizar essa ideia. Mas depois de conversar com o reitor, Cecilo acabou desistindo do projeto e o Unhão continuou com seus inúmeros inquilinos e seu depósito de inflamáveis. Apesar dessa ideia do teatro experimental não ter ido tão à frente, essa afinidade profissional entre a Lina e o Martim rendeu outros frutos. Em 1959, eles têm a ideia de montar uma exposição sobre a Bahia e mostram essa ideia para Tite Matarazzo, que era o presidente da Bienal de São Paulo, e convencem ele a montar essa exposição como uma mostra paralela à 5ª Bienal de São Paulo, no Parque Ibirapuera. Essa exposição, pensada por eles, seria uma exposição aberta e coletiva, e convidaram várias pessoas para participar e para mostrar essa cultura viva, anônima, do cotidiano. Inclusive, diversos elementos que a Lina inclui nessa exposição se desdobram depois em seus projetos, como essa maneira de trabalhar com recursos escassos, próprio da cultura do fazer popular, essa multidisciplinaridade, essa obra aberta que está sempre em construção. Aqui, como mostra a imagem, a própria Lina trabalha numa das peças em exposição, e aqui uma vista interior dessa exposição, mostrando que realmente aquilo que estava sendo exposto tinha um caráter popular. Bom, e após essa exposição da Bahia no Ibirapuera, Lina é convidada pelo governador para fundar e dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia,
e aproveita a estrutura recém-incendiada do Teatro Castro Alves como o espaço temporário do museu, usando o foyer como área de exposição, os subterrâneos como escola para crianças e a rampa de acesso como auditório. Esse Teatro Castro Alves tinha sido incendiado em 1959, antes mesmo de um dia ter funcionado. Então, quando o museu foi inaugurado ali, em janeiro de 1960, ele foi inaugurado nessa estrutura ao mesmo tempo nova e arruinada, à espera de uma reconstrução. E a própria Lina pretendia realizar a reconstrução daquele espaço, mas não como um teatro monumental, segundo o projeto original, mas sim como um teatro popular, Sua intenção sempre foi unir a grande massa a esse espaço. Então, em resumo, ao mesmo tempo em que Lina buscava com Martim Gonçalves recursos financeiros para o projeto de recuperação do conjunto do Unhão e implantação daquele teatro experimental à beira-mar, mesmo depois da negativa do Cicilo Matarazzo, ela recebe esse convite para dirigir e fundar o Museu de Arte Moderna da Bahia, vendo aí a oportunidade de incorporar o conjunto do Unhão ao Museu de Arte Moderna e não desistir desse projeto de recuperação. É importante dizer também que, além de querer recuperar o espaço do Unhão e dar a ele um novo uso, a Lina também o salvava de uma completa ruína, visto que algumas transformações na cidade de Salvador iriam alterar a situação do entorno do conjunto do Unhão. Juracy Magalhães, eleito governador da Bahia, recuperou o antigo projeto de construir uma avenida à beira-mar que vinculasse o bairro do Comércio, na Cidade Baixa, com o bairro da Barra, margeando pela encosta a Baía de Todos os Santos. Era chamada Avenida do Contorno. Mas houve uma polêmica estampada nos jornais da época sobre o traçado que a avenida deveria adotar, justamente porque no projeto inicial a via passaria por entre as construções do conjunto do Unhão, dividindo ele ao meio. Foi Diógenes Rebouças, aquele que havia convidado Lina para dar as aulas na universidade, quem comandou a reação contra o traçado da avenida e propôs um traçado alternativo que passava por uma cota mais alta da encosta e não interferia nos edifícios do conjunto. Logo após a escolha desse projeto, o conjunto do Unhão foi desapropriado e comprado pelo governo para que Lina Bobardi, como diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia, o restaurasse para ocupação e instalação do museu. Bom, é natural que surjam questionamentos que tentem entender o porquê dessa insistência da Lina em implantar um museu novo num lugar que já existia, que estava em ruínas e que estava prestes a ser destruído. Por que ela lutou para que o conjunto do Unhão não fosse destruído nessa construção da Avenida do Contorno? E mais, lutou para dar a esse conjunto um novo uso. Esses questionamentos encontram respostas nos escritos da própria Lina, produzidos ainda em 1958, enquanto ela tinha aquele projeto de transformar o conjunto arruinado do Unhão em teatro. No diário de notícias em que Lina escrevia semanalmente, ela publicou um caderno denominado Olhos sobre a Bahia. Vários trechos desse caderno eram como um manifesto que reclamava a não destruição daqueles que, para ela, eram dois aspectos que davam caráter à cidade. Por um lado, sua cultura popular, e por outro, sua arquitetura antiga, porque, segundo ela, eram essas duas características que conferiam à cidade humanidade e tradição. Lina manifestava-se pela conservação desses elementos, daquilo que se poderia chamar a alma de uma cidade. Em um dos trechos, na sua publicação Olhos sobre a Bahia, Lina menciona: arquitetos e urbanistas. Precisamos defender-nos da invasão do qualquer. Precisamos impedir
que os valores da cultura sejam destruídos pela indiferença à humanidade, à história, à tradição. Na cultura, na tradição e na história, e também na arte, incluímos a igreja colonial e o barroco, a casa grande de origem portuguesa, os azulejos, as pequenas casas de fim de século, pintadas em cores vivas com decorações de estuque prateado e colorido. Acreditamos nos técnicos, nos urbanistas, nos arquitetos, mas é dever fundamental dos técnicos, dos urbanistas, dos arquitetos, estudar e compreender, no seu profundo sentido espiritual, aqui o que se poderia chamar a alma de uma cidade. A conservação de um monumento antigo não significa a conservação de uma vitrina de museu, mas a integração do antigo na vida de hoje. Neste sentido, um edifício não tem que ser isolado, monumentalizado. Ao contrário, tem que ser humanizado. A integração do antigo na vida de hoje e a valorização cuidada das correntes autenticamente populares, separadas do folclore barato, são os problemas fundamentais do homem moderno, problema crítico que não pode mais ser ignorado. E esse sentido que Lina encontrava na cidade, sobre o qual ela havia se manifestado, o sentido espiritual ou a alma da cidade, revelava sua visão sobre o restauro. As tradições populares, ou a alma da cidade, deveriam participar na conservação do antigo. Segundo ela, não se tratava apenas de uma alma da cidade, mas da alma popular da cidade. Por isso, desde 1959, quando foi convidada para dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia, Lina tinha a intenção de não apenas restaurar o conjunto, mas também de implantar um museu de arte popular, vinculada ao Museu de Arte Moderna, e usar o Unhão como cenário para isso. E por isso, usar o Unhão, um edifício tão antigo e histórico de Salvador. Bom, agora voltando para o objeto desse restauro, o solar do Unhão, nós vamos entender um pouco melhor sobre a história dessa edificação. O conjunto está localizado em Salvador, Bahia, na região do Comércio, e foi edificado por um bandeirante português de origem humilde. Somente no século XVII, a construção simples se transforma em residência de luxo, época em que passou a pertencer ao ouvidor e desembargador Pedro de Unhão Castelo Branco. Por volta do ano de 1700, José Pires de Carvalho e Albuquerque compra a luxuosa residência e, a partir daí, começa o resplendor do solar. Ele sofre reformas arquitetônicas e torna-se mais cobiçado e admirado por todos. O conjunto do solar era do mesmo estilo dos engenhos de açúcar, com casa grande, capela e senzala, além de possuir também fonte, armazém e embarcador. Já no final do século XVIII, com o declínio da economia açucareira, o conjunto do solar é arrendado para uma fábrica, e isso acaba alterando muito sua estrutura interna. Em 1917, ele é vendido a Clemente Pinto de Oliveira Mendes e em 1928 é comprado por Valeriano Porfírio de Souza, que promove modificações, dessa vez com o nome Trapiche Santa Luzia. Dessa forma, esse conjunto já teve os mais diversos usos. Foi casa de família, complexo industrial, ponto de encontro de ativistas políticos, fábrica de rapé, trapiche, depósito de inflamáveis, quartel de fuzileiros navais, cortiço e ruínas. E todas essas mudanças de uso proporcionaram ao Unhão significativas destruições e alterações espaciais dos seus edifícios. O solar do século XIX possuía 2 pavimentos e água furtada, seguindo o modelo das construções coloniais. Para chegar até a entrada, utilizava-se uma ponte de 4 arcos decorada com azulejos portugueses e ornamentação estilo barroco. A pequena senzala abrigava escravos domésticos e trabalhadores do alambique.
Já a fonte, situada à esquerda da capela, era composta por uma carranca em pedra branca, decorada em estilo barroco, e foi construída para devoção a Santa Luzia, mas era aberta à população local. O cais de embarque serviu para exportar produtos do recôncavo e de base para o tráfego de escravos. As obras de restauração do conjunto ocorreram simultaneamente à construção da Avenida do Contorno, as quais duraram apenas 8 meses, segundo Lina. Era necessário que ambas as obras fossem concluídas juntas. A restauração que a Lina empreende no conjunto do União é diferente da conduta defendida pelo antigo SFAM, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, até porque, depois de mais de 20 anos da fundação dessa instituição de preservação, a ideia norteadora dos trabalhos de restauro ainda era o estado original do monumento, né? Embora o projeto da Lina tenha sido aprovado pelo órgão federal. Muitas das alterações que a arquiteta realiza inicialmente no conjunto são grandes causas de polêmicas e, através de cartas e ofícios, ela chega inclusive a ser questionada pelos técnicos do SFAM, que solicitam paralisação das obras e providências. Eles exigem pesquisa por escrito, questionam a destruição de determinados edifícios e ainda afirmam que é inautêntico alguns componentes e características que Lina acrescenta no conjunto do União, diante das velhas raízes da arquitetura brasileira. Bom, mas Lina afirma a importância do União como conjunto e busca remarcar na sua intervenção os seus edifícios e também seus espaços abertos. E tendo em mente essa intenção, ela destrói acréscimos no fundo e nas laterais da igreja para deixá-las livres, porque para Lina esse edifício e sua localização são primordiais na definição dos espaços de praça do conjunto. Derruba também o galpão no espaço aberto próximo ao mar, abrindo ali uma segunda praça. E essa integração, essa continuidade entre o conjunto e o mar é estabelecida não só pela liberação desse espaço aberto, mas também pelas 10 aberturas que ela idealiza na parede de comunicação com esse espaço. Essa atitude também busca valorizar a vista definida a partir do monumento para o mar, bem como proporcionar o seu desfrute por parte do usuário. A questão das vistas a partir do monumento é muito relevante para os italianos. O caráter marinho do conjunto, declarado pela Lina, indica a força dos traços similares das edificações próximas que, à beira da baía, predominam naquela porção da cidade. Então, dá para perceber por aí que a partir do próprio ambiente é que a Lina extrai as bases da sua intervenção. Ela destrói todos os elementos considerados sem importância patrimonial, fruto do uso indiscriminado que o União teve ao longo dos anos. Além das aberturas voltadas para o mar, Lina acrescenta chapisco de cimento em algumas paredes e pilares, a cor vermelha das esquadrias e a escultórica escada helicoidal em madeira no interior do solar, um dos elementos mais marcantes do museu. Essa escada possui uma planta retangular e desenvolve uma trajetória helicoidal ao redor de um pilar central de seção circular, além de utilizar 4 pilares de madeira da estrutura do solar como apoio. Os grandes galpões industriais do século XIX, que são edifícios não originários do conjunto, e foram acrescentados ali num dos vários usos que o solar teve ao longo dos anos, são mantidos, ressaltando que esses edifícios industriais ligados ao solar no presente formam com ele um conjunto harmônico. Vários outros elementos existentes no conjunto também são preservados, os trilhos e o monta-carga e os azulejos coloniais, sendo apenas restaurados.
Inclusive aqui, à direita, temos uma foto da própria Lina restaurando os antigos azulejos ali na ponte de entrada. Bom, agora indo para as plantas, é possível entender melhor como acontece a organização do conjunto do Unhão. Na planta no nível de acesso, a praça de entrada do conjunto, que une ali os 3 edifícios, é indicada pelo número 4. Dessa praça, nós temos à direita a antiga capela, que hoje atua como uma sala de exposição, indicada pelo número 2. À esquerda, indicada pelo número 3, a área para oficinas. E na parte inferior da planta, o museu, ou a sala principal de exposições, onde fica concentrada a escada escultórica e onde era o antigo casarão, indicada pelo número 1. Na planta no nível da praça ligada ao mar, nós percebemos mais área para oficinas, que hoje é um espaço de cinema, um restaurante e 2 jardins, um na parte externa e outro na parte interna, indicados respectivamente pelos números 3, 10, 7 e 17, fora os armazéns do restaurante, do museu e os lavabos. A parte administrativa e curatorial do museu, localizadas no antigo galpão industrial, são indicadas pelos números 12, 13, 14, 15 e 16. No corte, é possível entender como funcionam os diferentes níveis presentes no conjunto. Bom, essa é a vista aérea do conjunto do Unhão e, como já mostrado anteriormente, ele é contíguo ao mar. Aqui nós temos a rampa de acesso para o museu e aqui o portão principal. Acima é possível ver a Avenida do Contorno. Ao entrar por esse portão principal, você chega na praça principal do conjunto, que une os edifícios, a capela, o museu e a sala das oficinas, que conta também com o espaço do café. E naquela seta, onde aponta ali para o pôr do sol no Man, nós temos uma rampa que te guia a um espaço de maior contato com o mar, onde realmente é possível aproveitar o pôr do sol. A segunda praça como palco de um evento cultural, o restaurante do museu, a sala de cinema, a sala das oficinas numa vista exterior olhando da praça principal, e uma vista interior da sala das oficinas. Agora, adentrando a antiga capela, que hoje funciona como uma sala de exposição, nós temos o seguinte ângulo de visão conforme a planta, olhando da parte central, vindo da entrada para o fundo da capela, e a visão do lado oposto, olhando do fundo da capela para a entrada. A visão externa do museu, da sala principal de exposição, o antigo casarão, e no seu interior, com esse ângulo de visão mostrado na planta, no pavimento térreo, enxergando a escada escultórica e peças expostas. Agora, de um outro ângulo, percebam que mesmo no interior do museu, a cor vermelha se mostra muito presente. E por último, no pavimento térreo, a visão a partir do lado litoral da planta. Já no primeiro pavimento, ao subir a escada, essa é a visão do usuário. Essas fotos, em sua maioria, foram tiradas numa visita virtual que eu realizei no site do Museu de Arte Moderna da Bahia, que devido à pandemia, foi disponibilizado pelo museu uma visita virtual em 360 graus. Então, se alguém tiver interesse, é uma oportunidade muito interessante, porque se trata de uma visita gratuita, na qual é possível ver o espaço de todos os ângulos e percorrer pelos principais ambientes do museu. Bom, a partir das intervenções empreendidas por Lina Bobardi no conjunto do Unhão,
é possível fazer a análise do restauro realizado. Percebe-se que, trabalhando a partir de ambiguidades, ela soube eliminar e preservar sabiamente acréscimos realizados durante o tempo, realçando no conjunto do Unhão o valor de obra de arte e de testemunho de determinados momentos históricos, de forma a construir uma narrativa do papel do Unhão na vida da cidade, ao mesmo tempo em que insere ele na vida contemporânea, introduzindo nele novos valores. Manifestando sua própria história, o conjunto arquitetônico resultante é remarcado pela modernidade a partir de elementos novos e eruditos, como a escada de madeira instalada no antigo solar, bem como a partir de valores populares, como a pintura vermelha das portas e janelas. Esse vermelho nos remete aos valores populares, porque faz referência às esquadrias das habitações da vizinhança e da preferência do povo humilde baiano por essa cor vermelha nas janelas. Já a escada de madeira é realizada a partir da reprodução dos encaixes tradicionais dos carros de boi no passado. Então, mais do que um simples elemento de circulação, a escada tem um valor simbólico. Ali amarra essa nova escada na estrutura antiga como uma representação desse vínculo entre o novo, o moderno, e o histórico, o tradicional, visto que para ela, novo, moderno, passado, presente, são conceitos indissociáveis, como nós vimos na sua concepção sobre o tempo histórico, Aldo van Eyck, em um de seus trechos, descreve a grandeza e a exuberância que essa escada traz ao edifício e principalmente ao usuário. Levemente, ela leva as pessoas para cima. Generosamente levanta-as, girando-as com essas 4 colunas. É um acontecimento. As pessoas que sobem e descem se sentem como nobres. Faz algo às pessoas, como se você realmente fosse conduzido. Ela não dita o caminho, apenas o estimula e conduz com elegância. Está relacionada apenas a como você pode ir de um nível para outro. Não é uma escada, é um tipo de milagre. É assim como se eleva as pessoas de um nível para outro. Bom, em resumo, história e valores populares ao lado do moderno são a marca característica da Lina Bo Bardi, presente nas suas principais obras. Ela apresenta essa postura dual que resulta em projetos que, como denominado por Comas, são do heteromorfismo moderno. O heteromorfismo moderno é, nas palavras do próprio Comas, produto e retrato da consciência simultânea de muitas épocas, característica de uma época intrinsecamente diferente. Ou seja, existe uma simultaneidade de valores do passado, local, do material pré-existente, e do presente universal, de maneira a reinventar o edifício original, descobrindo novas analogias na construção. No caso do Unhão, a Lina descobriu analogias com o mar, com as fortalezas portuguesas e com a herança industrial, ao manter os galpões e ao manter os azulejos. E introduziu elementos como já citados anteriormente, como a escada e a cor vermelha das esquadrias. Como conclusão, o trabalho de Lina Bo Bardi com o Complexo do Unhão se converteu numa obra de restauração ímpar, que até hoje continua influenciando o campo da arquitetura. Ela introduziu elementos transformadores que reciclaram o edifício original numa intervenção moderna e inovadora, e seu trabalho de restauro foi ambivalente. Ela não negou o edifício original, ela reinventou ele, descobriu essas novas analogias, que tiveram a força de transformar o edifício e o lugar. E por isso, o Solar do Unhão de Lina Bo Bardi
Foi uma das mais importantes obras de restauro da arquitetura brasileira e é, até hoje, uma grande referência da arquitetura contemporânea. Foi um imenso prazer estudar sobre essa obra e aprender tanto com essa arquiteta. Agradeço a atenção de todos até aqui e reforço mais uma vez a minha admiração, que só cresceu diante da sensibilidade e do cuidado com cada detalhe presente nessa obra. Muito, muito obrigada.